Fala galera, eu sou o André Castro, sou o CEO da Move Negócio, no escritório de contabilidade e gestão financeira estratégica. Vamos falar o famoso BPO financeiro. Eu particularmente sou um apaixonado pelo BPO financeiro, realmente do poder de transformação que ele tem. O pessoal tem falado muito, me procurado nas mentorias, para a gente conversar sobre vendas, sobre operação, mas tem algo que importa um pouco mais do que as vendas e do que a operação, o que antecede isso. Qual que é o primeiro passo de uma relação? É um contrato. Então, o primeiro passo da gente formalizar a nossa operação do BPO financeiro é ter um contrato com o nosso cliente. E ao longo da nossa trajetória, a gente identificou que tinha alguns gaps, fomos ajustando o nosso contrato. E eu vou falar para vocês algumas coisas que você tem que olhar para isso. Você não pode deixar de olhar para alguns pontos na hora de você formalizar o teu contrato. A real é que a maioria das pessoas que nos procuram, dos empresários que nos procuram, eles não têm nem noção do que entra, o que sai, do que um volume de transação. E como que a gente vai cobrar por isso, né? Eu tenho falado, e a gente vai ter outros vídeos para tratar da precificação em si. E hoje, né, a melhor metodologia, o melhor modelo de precificação que a gente identificou foi através do tempo, né? Então, quanto mais tempo gasto, mais, obviamente, o cliente paga por isso. Então, não me interessa se ele tem 20 contas, o que importa é que eu vou gastar mais tempo para fazer, eu vou precificar com base nisso. Só que para eu precificar isso daí, entendendo quanto tempo eu vou gastar, eu tenho que saber quantos lançamentos eu vou ter, quantos a pagar, quantos a receber. E como que eu faço isso, André? Primeiro, uma conversa, se o cliente não tem essa informação. Olha só, o que eu faço, tá? E não é uma verdade absoluta. A gente tem um contrato que é de 3 meses com o cliente. Pô, mas só 3 meses, não tem fidelidade. Eu acho que, na minha percepção de vida e de negócio, uma relação, ela só se sustenta por equilíbrio. Então, assim, se o nosso trabalho não estiver fazendo sentido para os nossos clientes, eu entendo que talvez realmente não faça sentido ter esse contrato na nossa base. Então, por isso que não me preocupa muito com o prazo de contrato que vai ficar. Então, enquanto nós estivermos entregando algo de valor e o cliente ele consegue ver algo de valor, a gente tem o nosso contrato ativo. Então, não me preocupa muito o prazo de contrato, 12 meses. Mas por que 3 meses, André? 3 meses é mais ou menos o tempo que eu vou gastar para analisar o volume dessa operação. E com base nisso, eu já determino, olha só, daqui 3 meses, já deixo muito claro isso no meu processo de venda para o meu cliente, é que a gente vai rever o contrato. Então, assim, pode ser que eu tenha vendido algo para ele, de acordo com o que ele me falou, que eu tenho que cobrar mais, tenho que reajustar, ou diminuir o contrato. Pô, diminuir o contrato, né? Como assim? Exatamente, tem uma margem, né? Todo negócio, os nossos contratos, eles têm uma margem, tem que cumprir essa margem. É questão de justiça e transparência com os nossos clientes. Então, já teve caso, sim, de eu pegar e falar assim, puxa vida, esse contrato está acima do que foi negociado, porque o volume de transação é menor do que o cliente imaginou. E a gente diminui o contrato sem problema nenhum. Então, isso é algo muito importante. A gente está reajustando, porque se a gente tem um contrato de 12 meses e a gente errou também nesse início, é faca de dois gumes. É gumes, legumes, como que fala, Thiago? Gumes? Faca de dois gumes? Que seja. É mais ou menos isso, né? Assim, pode ser favorável para nós ou para o cliente. Mas como eu falei para vocês que eu acho que realmente tem que ser, a justiça tem que prevalecer, então em 3 meses a gente vai sentar com o cliente, já deixo muito claro isso no processo de venda, e fala assim, olha só, vai precisar reajustar o teu contrato por causa disso, disso, disso. Olha a movimentação que a gente tem aqui, tá? Então olhe para isso. Olhe para essas movimentações e precifique o teu contrato com base no tempo gasto. Questão de faturamento, a gente vai entrar num vídeo depois, eu vou gravar para vocês falando sobre a precificação. Mas o tempo gasto hoje foi a melhor maneira que a gente encontrou de precificar, que é o que mais faz sentido para nós. Outra coisa muito importante que tem que ter isso aí no contrato, muito claro, são os 2 pontos que eu julgo mais importantes. Os nossos analistas, os nossos operadores, eles têm muito relacionamento com o cliente, ou seja, direto, né? E eu não sei se acontece só comigo, já aconteceu com vocês também, mas o assédio dos nossos próprios clientes com o nosso time. Então, porque pô, começa uma familiaridade, a gente tá treinando o cara, ele tem habilidade, a gente sabe que tem uma deficiência de mão de obra qualificada no mercado, então o cliente começa a assediar, puxa, vem trabalhar comigo, quanto que você ganha aí, tal, tal, tal. Então a gente tem uma cláusula no nosso contrato, que o cliente, quando ele contrata, ele assina, que prevê uma multa. Uma multa em caso de contratação de um funcionário nosso. Por quê? Porque tem todo o meu treinamento que eu tô dando pro meu time, então eu tô investindo também no meu time. E quando o cliente contrata, ele leva tudo isso. Então hoje tem uma multa contratual de 50 mil reais que o cliente ele até pode contratar, né? Isso acontece, tá, galera? Já teve casos aqui do escritório que aconteceu e fez toda a ponte, já tava tudo certo com o integrante do time, daí vai, né, vem trabalhar comigo, tá tudo certo, eu passei a mão no telefone, falei com o cliente, falei assim, ô, fulano, tudo bem e tal. Você vai fazer como? Vai pagar no Pix os 50 mil? E ele sem entender nada, porque realmente, né, a gente sabe que é um salve quem puder, o mundo dos negócios fala que Deus perdoa, os negócios não, né? Então, assim, por mais que tenha uma amizade, enfim, uma certa consideração, mas na real
salve-se quem puder, né? E daí ele falou, mas como assim, André, do que você tá falando? Não, porque eu vi que você fez a proposta, tá tudo certo aqui, a questão, e tem um contrato, na cláusula X lá, você assinou dizendo que você tá disposto a pagar multa se for contratado. Não, mas veja bem, não é assim, que não tava certo, então mudou o negócio, entende? Então, realmente, claro, né, o funcionário também estava fechado, né, o integrante do time estava fechado com a gente, ele, obviamente, não queria deixar uma situação ruim, então eu falei para ele, falei assim, vou precisar executar o contrato, e foi amistoso aqui dentro, né? E o cliente, eu, por questão não é má fé, né? Mas qual que seria a palavra disso daí, será, Thiago? A palavra, quando não é má fé, cara, talvez o desvio, né? O desvio do caráter dele, assim, pô, né? De estar ali, assediando o funcionário, eu resolvi rescindir o contrato com o cliente mesmo, né? Então, mais poderia ter adicionado. Então, é uma segurança que nós precisamos ter. Antes mesmo a gente falar em vendas, processo e tal, qual que é o primeiro passo numa relação do BPO financeiro? É um contrato bem feito. Claro, envolve outras, várias cláusulas de prestação de serviço, responsabilidade, atrasou o pagamento, quem que é responsável por juros e multa, até onde vai as nossas responsabilidades, mas isso é mais um padrão. Mas esses dois pontos é algo que eu trato bem, são bem específicos, que foi de dores nossas que a gente resolveu levar essas cláusulas para o contrato. Então faz todo sentido você olhar para isso daí. Então, se você curtiu esse vídeo aí, já curte, já comenta também, deixa seus comentários aqui, se inscreve no canal e se prepara para novos vídeos, que tem uma trilha. A gente vai falar muita coisa aqui sobre o BPO financeiro, desvendando o BPO financeiro. A verdadeira caixa preta será aberta. Bora, tamo junto!